O pastor Marcelo estará nos trazendo a palavra. Glória a Deus. Amém. Você pode direcionar os seus olhos para cá e refletir esse ato simbólico em memória de alguém que o coração dele parou para que o seu e o meu continuasse batendo. Somente em olhar para cá, nós já somos ministrados pelo amor do Senhor, porque nos traz à nossa mente um amor que expressado de tal forma que ainda não se viu nesse mundo. Você pode ter buscado em N lugares antes de conhecer este amor, tentar preencher o vazio do seu coração, assim como eu fazia, mas não achava algo que viesse e encaixasse de tal forma que satisfizesse o desejo do teu coração, assim como o meu também. Mas a partir do dia que os seus olhos se abriram e conseguiram enxergar em Jesus o amor de Deus, e este amor, por causa de mim e de você, ele se deu naquela cruz, não tem como mudar. Ou melhor, não tem como ficar igual. Tudo muda. Você começa a querer conhecer mais a respeito desse dele e a respeito de nós mesmos, a respeito de todas as coisas. É um Deus que com paciência e um amor com persistência, que em nossa vida permanece, que a cada dia vai abrindo nossos olhos de tal forma, até conseguirmos enxergar tudo com clareza. E o pastor, na sua mensagem de final de ano e no primeiro domingo também, veio falando sobre alianças, sobre 8 alianças, que a Ivete até mencionou pela parte da manhã. E ele ainda vai pregar sobre a outra aliança, a da graça, que hoje nós estamos aqui refletindo sobre esta aliança. E quando a gente vive aliançado com Deus, nós entendemos que entre Ele e nós há uma coisa que se chama a palavra dEle. Ele empenhou a palavra, e entre nós e Ele, a sua palavra, ela age sobre nossa vida. E a palavra que Ele empenhou nessa aliança, nesse ato, ela é fiel. E ela se cumpre em todo tempo e em todos, para o mesmo propósito, que a palavra é liberada. Por isso que nós, os crentes, vivemos de promessas. É o único que se alegra quando diz, você vive de promessas. Sim, vivemos de promessas. De um Deus que tem uma aliança conosco, que é fiel na sua palavra. Por isso, fique alegre quando te chamar, você vive de promessa. Vivo sim. Vivo sim. E quem está aliançado com Deus tem a palavra entre Deus e nós, entre Deus e eu, entre Deus e você. Uma palavra que ela é verdade. Porque quando conhecemos a palavra, ela nos liberta. Conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. De quê? De uma aliança antiga com o pecado.
que nascemos assim, pecadores. Mas a palavra que se verbalizou em Cristo Jesus, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus, a promessa de Deus, a proclamação de Deus para a salvação se materializa em Cristo Jesus. Acontece em Cristo Jesus. E de lá para cá, divide-se o mundo em dois tempos, o antigo e o novo. Antes de Jesus e depois. É a esse Jesus que tem uma aliança comigo e contigo, que separou e fez divisão no tempo, porque ainda não surgiu e nem surgirá outro como ele. Numa expressão única, evidente, pessoal e desejada no seu coração, de se dar por si mesmo para gerar uma aliança, um compromisso, uma palavra, para que ela entre em ação na eternidade. Não é só no nosso tempo, não é só no tempo da igreja, é na eternidade. Essa aliança e com essa palavra é eterna. Aliançados com Deus, Gênesis 1, 17, 2 nos mostra que nós não vivemos sem ter aliança com alguém. Você não é uma ilha que fica isolada. Mesmo sendo uma ilha, tem um mar que ainda te toca, que te cerca em volta. Embora seja mais distante, mas há vida que te envolve, embora essa ilha não perceba. Muitas das vezes a gente andava como ilha, não percebia. Eu percebi um pouco da minha vida assim, em momentos na vida de solteiro, de depressão e angústia, que eu queria me isolar. Por mais distante que eu fiquei das pessoas, eu encontrei Deus. Ele me cercava, me acalmava, tirava a aflição do meu coração. E quando eu descia aliviado para o meio das pessoas, porque eu precisava conviver com as pessoas. Aliança. Precisamos lembrar hoje que nesse memorial, irmãos, vamos celebrar uma ordenança na aliança com Jesus. Uma aliança que nos traz ricas promessas. Em Romanos 8, 6, diz: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Se você já ouviu sobre 8 alianças, que desde a edênica até a mosaica, da lei, todas elas Deus cumpriu a sua parte, mas não permaneceram por falta de fidelidade dos homens, porque não se sujeitaram à palavra empenhada em cada aliança, e ela passou. E ela passou. Agora, todas aquelas alianças que eram sombras, que apontavam para uma aliança superior, eterna, que nos apontava para algo distante mais à frente e que já chegou até nós, era justamente o seu Filho unigênito, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Toda aliança, toda sombra do passado, todo pacto feito no passado, apontava para a aliança superior. E agora Romanos 8, 6, o autor nos fala que com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador superior. Aliança instituída com base em superiores promessas. Quando você olha para cá, nesse memorial, o que vem em nossa mente são as superiores promessas que em Cristo Jesus nós nos casamos, nos aliançamos, nos comprometemos com a nossa palavra e com a palavra de Deus,
Porque a aliança, há dois lados que se comprometem. Deus com a sua palavra e nós com a palavra pessoal. Eu aceito, eu confirmo. E é interessante você perceber, se você já casou, você ouviu. Na alegria e na tristeza, Deus está contigo. Na saúde e na doença, Ele está contigo. Na riqueza ou na pobreza, Ele está contigo. O tempo todo. Esse Deus fiel, Ele é presente na sua aliança, na sua promessa. Superiores promessas da nova aliança são, e eu queria falar sobre 4 momentos dessa nova promessa, dessas superiores promessas. A primeira, nessa promessa, nessa aliança, nos diz que haveria remissão de pecados. A remissão de pecados nessa nova aliança. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Se você crê, por mais pecador, por mais imundo que eu possa me sentir, por mais sujo que eu possa me sentir, esse amor nesta aliança me lava e me purifica e me faz em paz no meu interior. Superior promessa. Superior promessa. Mateus 26, 28 nos diz o seguinte: quando Jesus estava ali ministrando a ceia, ele falando, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados. Se na velha aliança foi instituído o derramar do sangue, para que o sacerdote pudesse entrar na presença, te representando, me representando, havia todo um procedimento, toda uma regra, para que se fizesse isso, para remissão do pecado do povo, o pessoal, e havia sacrifício de carneiros, de bois, de pombos, dependendo de que nível, estávamos tratando de pecado, se nacional, se pessoal. Havia remissão do sangue. E agora Jesus, ele fala na sua ministração, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, das alianças, ao qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Êxodo 24, no versículo 8, diz também, então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas estas coisas. Ali estava Deus instituindo uma aliança no culto, uma aliança de sangue, uma aliança com o povo de Israel, uma aliança com o povo escolhido, com o povo que Deus separou para que se tornasse uma nação, para que essa nação dominasse toda a terra, não um domínio de um imperador, mas um domínio de um ministrador, de revelador de quem é Deus. Para que todo mundo conhecesse a Deus e soubesse quem Deus era através de uma nação. Que a palavra nos diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se uma nação ela é feliz com o Senhor, as outras também querem ser. Mas para isso precisam conhecer. E para ser conhecido tem que ser revelado. E para ser revelado, Deus usou o povo de Israel. Deus usou Jesus. Deus nos usa nos dias de hoje para revelar o quê? O amor de Deus que vive em nós. Para qual propósito? Para alcançar o mundo. É interessante no ID de Jesus, quando você recebe a missão, assim que você se converte, que o Espírito Santo te sela, que você se batiza, confirma a sua fé perante Deus e os homens, e depois é enviado. Ide, pregai, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins de Mangaratiba, foi onde eu fui alcançado.
até os confins de Marechal Hermes, do Valqueire, de Madureira. Agora, nesses confins, quem vai atuar? Você e eu. Revelando agora esse amor sacrificial por todos os seres humanos. A aliança com Deus, com o povo de Israel, estava fazendo essa preparação para o culto. Hoje você não precisa mais sacrificar animal algum. Porque o sacrifício único de Jesus já fez isso por você. Você não precisa mais estar embaixo das leis sacrificial, mas agora está embaixo da lei da graça, que revela nos umbrais da sua vida o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Tem uma lembrança de um testemunho sobre o sangue de Jesus nos umbrais, na vida de alguém. Esse alguém que estava para evangelizar, bater na casa de alguém que mexia muito com macumba, era um centro de macumba, e ele estava muito nervoso, muito preocupado, e pedindo: Senhor, me reveste com teu sangue, eu vou ter que ir lá falar a tua palavra, me reveste com teu sangue. E Deus fez a obra na vida daquela pessoa que recebeu ele lá naquela casa, e depois ela compartilhou: quando eu olhei para você, eu te vi, você estava coberto de sangue. Foi interessante o testemunho desse irmão. O sangue de Jesus, ele marca, ele separa, ele traz uma nova vida na vida de todo aquele que o recebe o sacrifício. Jeremias também 31, 33, ele diz o seguinte: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. A aliança com Deus, se lá, com o povo de Israel, ela tinha esta palavra: perdoarei as suas maldades, perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados, e diz o seguinte: e não me lembrarei mais deles. Esta promessa, ainda esta palavra está em vigência, porque ela não foi anulada, essa palavra. Porque o sangue de Jesus perdoa-nos do pecado. Superior promessa, remissão dos nossos pecados. Não podemos mais andar como andávamos antes, porque agora temos uma superior aliança. Não podemos andar olhando para trás, mas olhando para um ato profético, olhando para um ato memorial, que nos lembra das promessas superiores em Cristo Jesus. O segundo ato dessas superiores alianças, além de perdoar, de nos lavar do pecado, nos mostra e nos promete um coração novo. Eis que está em Cristo, nova criatura é, novo coração terá, novo sentimento terá, nova forma de sentir, porque antes nem sentíamos. Porque o pecado, quando vivemos nele, ele endurece o nosso coração. Quando a nossa mente ela é tomada com palavras ou coisas que não provêm do Espírito Santo, não provém de Deus, mas provém deste mundo, o sentimento que este mundo vive trava, cria na mente uma barreira que a palavra não entra no coração, não amolece. É preciso ser liberta pelo poder do nome de Jesus, para ser rompido, para que a paz alcance esse coração, para que o sangue de Jesus entre e lave
e torne um coração diferente. Hebreus 8:10 diz: depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos povo de Deus. Por quê? Porque aceitamos o sacrifício de Jesus, essa nova e superior aliança. Nossos pecados são perdoados, não são lembrados mais aos olhos do Senhor. Por isso, o Espírito Santo não acusa pecado do passado e perdoado. Ele só aponta na nossa vida pecado ativo, presente. Para que seja confessado, para que seja esquecido, banido. E é interessante quando você lê aqui Hebreus 8, diz o seguinte: porei as minhas leis no seu entendimento. Por isso a necessidade de conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, ela liberta o entendimento de coisas erradas. E com isso, naquilo que eu penso, naquilo que eu renovo no meu pensamento, se pelo Espírito da palavra, pelo Espírito Santo, eu vou vivendo com mais certeza e segurança a respeito das coisas que o Pai promete na sua palavra. O conhecimento traz firmeza e certeza, irmãos. Se alguém faz um curso superior, vamos dizer, um curso de advogados, e se eu, leigo, não souber nada de lei, tentar convencer alguém sobre leis que estudou, ele vai me repreender, ele vai me chamar a atenção. Não aceito isso, está errado, porque ele estudou e conhece, eu não estudei. Eu acho, ele não acha, ele já estudou. Quando você conhece, não há palavras de engano que você possa receber que você não vai rechaçar. Jesus foi tentado no deserto pela palavra, mas também pela palavra ele rejeitou as ofertas. Por quê? Não provinha da promessa de Deus, tinha um propósito. Conhecer bem, ter o entendimento da palavra. Por isso a escola bíblica hoje tem sido tremendo, esses estudos. Agora a Mary está, tá, Ivete? De manhã ela falou da EBD, cadê a Mary? Não está, agora a Mary está ali. Glória a Deus pela sua vida. Tem sido estudos tremendos sobre doutrina de Deus e agora a doutrina do Espírito Santo. Falando sobre hoje a igreja como um corpo e Deus repartindo os dons sobre a igreja. Para quê? Para um propósito único. Revelar Deus através de tudo em nós. Para Deus ser revelado na vida daqueles que não creem. Nos deu também um novo coração, Ele escreveu no nosso coração, que está escrito no seu coração, Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, o Senhor da nossa vida, tem que estar escrito. Não pode ser o carro do ano que você quer, não pode ser o trabalho, não pode ser ninguém que ocupe o espaço no seu coração que não seja o Senhor. Nada nem ninguém pode ser superior a esse amor que na cruz foi revelado para selar no nosso coração. Que amor é esse? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ezequiel 36, 26, também diz a respeito de um novo coração. Também vos darei um coração novo. Aleluia. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Você já viu alguém que não é desejado por ninguém, que ele é mal-humorado, ele é ignorante, ele é grosso, ele é tudo aquilo que ninguém quer ficar perto,
Mas quando ele conhece esse amor revelador que vira a gente do avesso, e ele começa a mudar os seus hábitos, seus costumes, ter controle no seu temperamento, e as pessoas começam a se aproximar, começam a admirar: puxa, mas que coisa, o que aconteceu com você? Você era assim, agora você é doce, você era amargo, você era azedo, você era um limão, Jesus fez dele uma limonada. Não mudou a essência do limão, não. Só acrescentou o amor, que é o açúcar, que adoçou a vida dessa pessoa. Foi assim comigo, irmãos. Não sou tudo isso que eu falei, mas já fui um pouco. Acordar de manhã cedo, acordava mal-humorado. Agora já melhora um pouco. São coisas que vai mudando quando Jesus entra na nossa vida. O nosso coração começa a ser sensível a outras coisas que agora são coisas do Espírito Santo, que vai falando sobre o controle, sobre o fruto do Espírito, sobre controle no temperamento, vai falando de nova vida, vai revelando as coisas velhas que do passado tem que ficar, não pode mais ter influência sobre a nossa vida no presente. Porque agora há uma ideia, há uma proposta de viver pela palavra algo novo e diferente que o mundo não conhece. Ser declarador da paz que vai fluir do nosso interior como rios de águas que fluem. Vamos ser divulgadores da esperança. Porque hoje você pergunta ou conversa com qualquer pessoa, eles já estão desanimados de tudo, da política, da religião, estão desanimados de tudo. Por quê? Se vive, se prega por interesses pessoais. Mas quando nós temos uma aliança com o Pai, o nosso interesse não é pessoal, mas é dele, não é meu, é dele. O interesse dele é ser revelado através de mim, através de você, através de nós, através da igreja. Esse memorial não revela somente você como pessoa, mas revela o corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje olha para cá. E algumas coisas como o corpo, como Paulo fala, embora sejamos diferentes, temos o mesmo amor sobre nós, a mesma aliança sobre nós, que capacita, que dá ferramentas diferentes para cada um atuar de alguma forma, mas como corpo somos um só. Tornar o nosso coração sensível nos leva a uma vida de mudança, de coisas novas que antes não experimentavam. Aleluia! De libertação. Hoje eu falei pela manhã na classe, vou falar agora. A pior libertação não é a demoníaca, porque você ora em nome de Jesus e sai. A pior libertação, ela é comportamental. É aquela que você tem que mudar. É aquela que ele te leva à mudança pessoal de comportamento, de atitude, de coisas, costumes antigos que ferem a palavra, vícios e outras coisas que dependem de nós, não depende mais do nome de Jesus. Um novo coração tem que estar desejoso, sensível à voz do Espírito, da mensagem da palavra de Deus, para a nossa vida em especial. Antes de eu trazer toda essa palavra, eu já apanhei bastante por ela, só em preparar. Que eu fui vendo, identificando coisas aqui que também me atingem, irmãos. Quantas vezes meu coração endurece, parece que eu volto a ser velha criatura. Porque eu começo a ouvir, a ver as coisas que estão ao meu redor, mas eu não presto atenção que ao meu derredor, né? Mas eu não presto atenção que ao meu redor está o Senhor ministrando na minha vida. E às vezes eu quero ouvir aquilo que está lá ao derredor. Endurece o coração. Mas se eu estiver sensível, na intimidade, com a palavra, na oração, buscar ouvir Deus, que eu preciso fazer, esse coração vai ser sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus.
A sensibilidade no nosso coração, ela está ligada muito àquele sentimento do primeiro amor. Você lembra disso? Que seus olhos brilhavam quando você aceitou Jesus, você queria falar de Jesus para todo mundo. Queria entrar em todos os lugares, centro de macumba, para em nome de Jesus, fazer a obra ali, lembra disso? Coração inflamado. Tudo que vinha da parte do Senhor, você recebia e ia sem questionar. É como criança, que não tem muito entendimento e consciência das coisas ruins. Você pede, pula, faz isso. Ela vai e faz, porque confia naquilo que você diz. Pede para um filho teu pequenininho ou netinho pular de uma altura que você vai segurar que ele pula, mas agora você é adulto, você já não faz isso. Será? Será que quem está lá embaixo vai ter força para me segurar? Começa já a trazer as palavras que trazem dúvidas e começa a endurecer. E o seu coração já começa a virar pedra. Por muitas das vezes, fica insensível. Mas essa aliança nos faz um coração novo. De carne, dá um coração novo. Muitas das vezes, nessa hora da meditação da ceia, Senhor, renova o meu coração. Renovar quer dizer o quê? Meu coração já está envelhecido, Senhor. Faz uma ponte safena nele. Se precisa até um transplante, irmãos. Muda o coração totalmente diferente. Que antes, quando olhava, não amava, mas agora, quando ama, chora, derrama, sensível. Eu não digo para você pedir o coração de Jesus, não. De Jesus foi o único, né? Mas pede um semelhante, vai tentando ser igual. Porque cada vez mais havia a compaixão, havia um sentimento de servir, de olhar para Deus sobre todas as coisas. De olhar para o seu vizinho, de olhar para a sua casa, de olhar sem preconceito, se olhar sem crítica, de amar independente de que a pessoa crê ou ela é, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se está cheirosa, se está fedendo, da mesma forma ele vai amar. Esse é um coração que Deus quer que nós tenhamos. João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. O que é isso? Superiores promessas de quem compartilha com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. Superiores promessas. Paulo fala, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo estiver somente nesta vida, eu serei o mais miserável dos homens, porque as minhas promessas são superiores a esse tempo. Nem a morte te detém, porque o amor de Deus que te conquistou, a palavra diz que ele não muda, e ele não acaba, ele é eterno. Antes, durante e depois, a ação desse amor continua. Casados para sempre. Quem faz essa aliança com Deus está casados para sempre. Superiores promessas. Pão vivo. Quem tem fome, dá de comer. Você pode sair fazendo ação social e encher a barriga de muita gente. Vão continuar com fome. Faça isso e mais isso aqui. Que aí a fome vai ser saciada. Vai entrar a paz no interior dessa pessoa. E a vida dela vai começar a virar, ou melhor, ser transformada para uma vida nova. E você não vai precisar mais ajudá-la, porque o Senhor vai ser o ajudador dela. E ela vai prosperar em tudo. Vai se restabelecer, vai arrumar trabalho, vai se sustentar e vai conseguir vencer. Por que eu falo isso? Porque eu já vi isso. Já vi testemunha aqui, irmãos.
de a pessoa do nada e receber só uma ajuda, e essa ajuda foi tudo, e através de Jesus foi suficiente para ela mudar totalmente a vida dela. O pão de Jesus, o pão do sacrifício. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A esse pão não é oferecido somente a nós que estamos aqui. É oferecido a todos aqueles que nele creem, para não perecerem, mas para ganharem a vida eterna, como você e eu ganhamos. Se você fechar os seus olhos hoje aqui, você não morre, você dorme no Senhor. As suas obras vão continuar na vida e na geração dos seus filhos, na igreja, aonde quer que você tenha feito uma obra para benefício da humanidade, ela vai continuar. E você vai ser lembrado pelas obras, mas você vai estar dormindo, porque quando ele voltar, você acorda. Superiores promessas. O que mais eu tenho nesse memorial? O que mais, quando eu olho para cá, eu recebo? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que eu recebo quando eu olho para cá? Embora você hoje possa estar, nós possamos estar vivendo em aflições. Porque no mundo Jesus diz que teremos o quê? Aflições. E às vezes a aflição vem desemprego, vem enfermidade. Vem em vários lugares, em várias situações, nas circunstâncias da vida. Mas uma paz, ela não pode deixar a sua vida. É a paz que Jesus dá. Na alegria ou na tristeza, essa paz continua. Na saúde ou na doença, essa paz permanece. Na riqueza ou na escassez, essa paz permanece. Porque ela vai saber que a nossa esperança em Cristo não está somente nesta vida. Superiores promessas nessa aliança. João 14, 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Se alguém me amar. Às vezes amamos tantas coisas, mas não amamos Jesus como devemos. Não amamos a palavra que precisamos amá-la. Porque quando você ama alguma coisa, você tem prazer nesta coisa. Por isso temos que aprender a amar a palavra. E é sacrifício. Sabe por que é sacrifício? Porque você tem que enfrentar um sol, enfrentar ônibus, enfrentar noite, enfrentar perigos, para chegar à escola bíblica, para chegar no culto. Você precisa enfrentar a exposição da televisão para ir para o quarto estudar a palavra. Um bom filme você precisa resistir às vezes. Por quê? Para gastar um tempo maior na palavra. Não é fácil. Abrir mão daquilo que a gente gosta de fazer não é fácil. Porque o tempo todo nós somos estimulados a fazer aquilo que não devemos fazer. Porque à nossa volta há uma grande nuvem de estímulos em todo o tempo. Nós somos sensíveis na nossa carne, no nosso corpo, irmãos. Quem gosta de café aqui? O médico fala, você não pode tomar café. Chega de manhã, você sente aquele cheirinho do café, o que você vai fazer? Vai ficar com a boca cheia de água. Não é isso, Gilberto? Cheia de água, porque o cheiro te estimulou, o desejo começou a crescer no teu coração e você já quer aquilo. Estímulos para amar a Deus. Não há estímulo melhor do que você olhar para o sacrifício de Jesus. Eu lembro certa vez eu estava lá em Rio das Ostras, passando férias lá,
e fui querer dar uma de apóstolo na sua juventude e andar lá de moto, né? Sei que o acelerador agarrou na beira de um muro e minha mão foi junto. Arranquei a unha por inteiro. Lembra desse? Fui para o ponto-socorro. Que dor! Uma unha, irmão. Parte do corpo. Uma unha, como dói. Fui lá para o pronto-socorro. Enfermeira, vou ter que dar injeção aí. Vou ter que tirar o restante, desencravar esse restante que ficou. E eu já estava numa dor insuportável. Quando ele falou aquilo, eu senti mais dor ainda. Ele, olha, não tem jeito, vai ser assim mesmo, dolorido. Você sabe que eu não senti dor, sabe por quê? O meu anestésico foi eu lembrar o sacrifício de Jesus. Na mesma hora veio na minha mente, Jesus aguentou tudo aquilo. E eu aqui, por causa de uma unhazinha dessa, estou fazendo esse sentimento, esse medo todo, essa dor toda. Espera aí. Não, vai lá, faz. Senti dor. Mas não aquela dor desesperada que eu já estava sentindo antes de ser mexido. Às vezes lembrar de algo que te estimule a vencer os desafios, as coisas, irmãos. Às vezes não só o testemunho de Cristo, não só a palavra, mas a vida de um irmão, ela é revelada a Deus na vida dela, que te serve como alvo e testemunho para você vencer algumas coisas. João 17, 22, e diz que haveria um coração novo, e eu lhes dei a glória que a mim me deste. Jesus fala, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olhando como corpo na igreja, como igreja, precisamos buscar unidade, irmãos. E é muito difícil porque pensamos diferentes. Mas se pensarmos como o Espírito Santo nos conduz a pensar, vamos andar em unidade, porque eu não vou olhar para a imperfeição de ninguém, eu não vou olhar para aquilo que Deus deu a alguém, mas sim, eu vou fazer a minha parte no corpo. E se a parte é de um dedinho mindinho que precisa usar aí para limpar um ouvidinho, eu vou fazer. Se eu sou esse dedinho, eu sou necessário. Às vezes usamos muito indicador, né? Só profeta. Apontar as coisas é fácil. Mas quando a gente renova a nossa mente, a gente deixa de apontar. A gente estende as mãos. A gente faz a nossa parte. Procura andar em unidade. Terceira superior promessa. Que haveria a concessão do Espírito Santo. Se para um sacrifício, lembra de Abraão no seu sacrifício, na sua aliança? Colocou lá o cordeiro em pedaços e permaneceu pelo dia todo, até que Deus veio e revelou um sinal que aceitou aquela aliança: fogo. Toda aliança tem um sinal de Deus. Jesus se sacrificou e a aliança foi o Pentecoste, o sinal visível. Deus começou agora a habitar dentro dos homens. Ezequiel 36, 27 diz: ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e a observeis. Porque o Espírito Santo que agora em nós nos leva à obediência da palavra. Ele nos ajuda a entender para vivermos na palavra, na orientação da promessa, da superior promessa. É Ele que em todo o tempo está conosco, não mais fora, mas dentro. E Ele, a palavra diz que tem Ele que crescer, como João disse sobre Jesus. Assim também nós temos que fazê-lo. Que o Espírito cresça em nós. E que o nosso eu fique sujeito a Ele. Não é isso que estamos estudando na escola bíblica sobre o fruto do Espírito? É fruto do
Espírito. É fruto do Marcelo, do Edilberto, do José? Não. É do Espírito que está em quem? Dentro de nós. É fruto dele que é revelado agora na nossa vida. Ele quer revelar-se. Quer mostrar, revelar Jesus através de nós. Aleluia. Ainda porei dentro de vós o meu Espírito. Ele está aí dentro de você. Ele está aqui dentro de mim. Isso você tem que ter a certeza. Para que você ande confiante, sensível, para ouvir a ação das superiores promessas. E Ele ensinando a caminharmos nesses dias, sensível à voz do Espírito Santo. Fala muito a nossa mente. Traz muito à nossa consciência o certo e o errado. Revela a palavra, porque Ele nos ensina a respeito de todas as coisas. João 14,14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Porque agora o acesso na superior aliança é direto a Deus. Você não precisa mais pedir o pastor para orar, nem o pescador do reino, nem as mulheres de valores. Você pode ir de uma forma direta a Deus em nome de Jesus, que você será ouvido, será recebido. Embora Ele esteja no trono, o acesso é o sangue de Jesus que te leva diante do trono. Você não fica do lado de fora, você entra na presença. Aleluia. Aleluia. Povo escolhido, nação santa, reis e sacerdotes. Você pode ministrar culto de adoração ao Senhor, sacerdote. Você pode governar as coisas do Senhor, é governo. É rei. Para governar aonde você trabalha. Para ministrar aonde você trabalha. O nosso sacerdote superior nos autorizou a isso como igreja, como corpo. Glória a Deus. O que pedirmos vai ser ouvido. E diz Jesus que está sentado ao lado do Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vem, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece, irmãos. O mundo não sabe desse significado. Porque não querem aprender a respeito disso. Conhece Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador, mas não o aceitam. Porque quando o aceitam, começam a aprender, a serem ensinados, a viver de uma forma como Jesus viveu, nos ensinou a viver. Superiores promessas. Quarta e última, além da concessão do Espírito Santo, agora, sobre o corpo de Cristo, sobre você e eu, haveria a concessão do Espírito Santo agora para a cura divina, sobre os dons, sobre os sinais, porque em Marcos 16, nós recebemos a incumbência de como esses irmãos estão hoje lá na Transul, em um outro estado. Nós também aqui nos confins da terra, do seu bairro, do seu local, da sua cidade, temos essa obrigação. A partir do versículo 15 do Marcos 16 diz: e disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Levante as mãos. Glória a Deus.
estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sinais. Se você crê em Jesus, tem aliança com Ele, o Espírito Santo pode usar a sua vida com esses sinais. Mas para um propósito. Não é te fazer conhecido no Rio de Janeiro. Não é para te fazer conhecido no trabalho. Não é para te fazer conhecido na igreja. Não é para você ser reconhecido em nada, mas é para Ele ser conhecido e reconhecido na sua vida. Porque se não for para esse propósito, se a fama não for para Ele, a fama te bota na lama. Porque cresce o sentimento de soberba, falta de humildade, e acha que é o próprio Deus agindo sobre o dom que o Espírito Santo está usando na sua vida. Vemos muitas pessoas hoje fora da presença de Deus. Há um mover de cura, sim. A fé de muitos tem sido contemplado. Tem havido curas. Mas os que estão às vezes na direção estão manipulando e recebendo honra para si ou honra para a igreja. A igreja tal, milagre, tem dom de cura, vamos lá. Não, não é a igreja, é o Espírito Santo que está sobre toda a igreja que está agindo. A fama e a glória é para Ele, redundar em glória para Ele. Por isso a concessão dos dons do Espírito. Estudamos de manhã, interessante. Não dá aquele, vamos dizer, o dom de cura não é só para quem, não é para quem é enfermeiro. Não está na vocação pessoal isso. Mas ele dá para quem realmente está envolvido com Ele na obra dele. Porque pode ser o que for, se não estiver envolvido, esse dom, Deus não vai dar. Porque Deus dá como ferramenta. Para quê? Para revelar quem Ele é em Cristo Jesus, para revelar a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. Porque qual motivo então teria se pedirmos tantos dons, se não agimos, se não trabalhamos, se não estamos efetivos? Eu gosto muito de lembrar do processo de Elias. Agora falo como crente para nós. Antes de enfrentar lá os profetas, Elias teve um período de estudo na vida dele. Quem ensinou Elias? O próprio Deus. Aonde? Primeiro lugar, em Querite, no deserto. Passou um período no deserto, fugindo de Jezabel. Aprendeu pela fé a depender de Deus aonde não tinha nada. Precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a ter segurança em Deus, embora a nossa volta esteja só deserto. Um rio que há por um período de chuva, ele seca. E no deserto há o esforço maior também nosso e o cumprimento da promessa e da palavra de Deus na realização daquilo que não podemos fazer. Saiu dali nesse nível pessoal de intimidade com Deus, agora vai para outro lugar, outra escola que eu vou te ensinar, Elias. Vai para Serepta. Vai para a casa de uma viúva. O que você viu aqui comigo, você agora vai e revele a ela quem eu sou. E ele chega lá, né? E pede logo a ela, faz um bolo aí para eu comer, mulher. O que você tem? Ela não tem nada, só um pouquinho de farinha de azeite. Então faz um bolo que eu vou comer. Porque Deus há de te abençoar. Ela reconheceu aquele profeta. E ela fez. E logo a fé que ele tinha em Deus, ela começou a ter também.
porque ela viu a ação de Deus através daquele homem que aprendeu com Deus, que creu nas superiores promessas e começou a declarar as superiores promessas para as pessoas à sua volta. Essa viúva necessitada foi logo uma delas que recebeu. Sinais evidentes para que as pessoas conheçam a Deus, o Senhor, o Deus verdadeiro. Sinais que só Ele faz. Haveria a concessão do Espírito Santo para a cura. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro a variedade de línguas, e a outros interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Quanto ao corpo de Cristo agora, olhando para cá, o que nos une é o mesmo Espírito que age na minha vida, age na sua. É o mesmo que te capacita para uma coisa que eu não consigo, você consegue. Está sobre você. E nós não devemos jamais olhar para cá e viver de uma forma separada. Temos que andar juntos. Não é fácil andar comigo. Eu sou cheio de defeito. Mas olhe para aquele que é perfeito, que está em cada um de nós. Olhe para o Senhor que está no nosso coração. Eu estou no processo de aperfeiçoamento, irmãos. Você também está. E todos juntos vamos somar o desejo de chegar a uma estatura perfeita. Um ajudando o outro. Exortando um ao outro, chamando atenção para um do outro, naquilo que a gente está fazendo e não estamos entendendo o que estamos fazendo. Traz unidade. Não sinta com o seu coração quebrado, rachado, quando alguém vier exortar pelo Espírito, da palavra, pelo Espírito Santo. Porque se um coração sensível está sensível ao Espírito Santo, vai discernir o que está sendo falado. E se é de Deus, eu recebo. Se é de Deus, eu recebo aqui. Eu ouço, vou discernir. Senhor, é isso mesmo, é. Então eu deixo, vem para cá. E eu vou ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Assim como você tem, eu tenho. Haveria concessão, Tiago 5,14. Está alguém de vós doente? Chame os anciãos da igreja. Chame Edilberto. Chame José. Chame os anciãos da igreja. Para oração. Para ajudar na oração. Porque às vezes quando estamos enfermos, irmãos, nós nos sentimos enfraquecidos. Por isso a necessidade de visitarmos enfermos. E às vezes você sai consolado de lá, porque ele está mais firme do que às vezes quem vai visitar. Já aconteceu isso? Você vai lá, a fé da pessoa está mais acesa do que qualquer coisa que você possa pensar. Está firme porque ela sabe que a sua esperança em Cristo não está somente nesta vida. Aleluia. Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre o ungindo com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados e esquecidos. Amém? São essas 4 superiores promessas, nesse ato simbólico que nos remete a lembrar da aliança que Cristo Jesus fez, superior aliança, com superiores promessas. Basta somente eu crer, ser fiel, expressar a fé
e confessar publicamente Jesus. Fácil, né? Quem crê no Senhor Jesus aí? Quem é fiel ao Senhor? Quem expressa a fé dele? Quem confessa ele publicamente? Não tem vergonha de falar que é crente, que é de Jesus e aleluia! Glória a Deus! Amém! Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos fechar os nossos olhos somente esse momento. Ainda vai meditar sobre a ceia. Você vai participar da ceia. Talvez você já tenha esquecido dessas superiores promessas. Talvez o teu coração, por algum motivo, tenha endurecido. Mas saiba que é o Espírito Santo que se move dentro de você, que se move para revelar a verdade. Faça a sua oração agora, e diante do Senhor, cumpra a sua parte nesta aliança, reivindicando novamente um novo coração. Pai, te agradecemos pelas superiores promessas, nesta aliança em Cristo Jesus, que morreu por mim, perdoou o meu pecado, me lavou das iniquidades, das manchas, me ensinou um caminho novo, transformou o meu coração de pedra num coração sensível, de carne, sensível agora, Deus, ao teu Espírito, ao teu amor, que nos leva a viver uma vida em busca de restauração, para restaurar a paz contigo, para restaurar a paz com o nosso próximo, para restaurar a paz familiar, para restaurar a paz na nação, para restaurar a paz do homem contigo. Usa-nos, ó Pai, como ferramentas em tuas mãos, nesta nova aliança como igreja e o corpo de Cristo. Queremos andar em unidade, crescer na graça e no conhecimento, estar firmes nos dias dos ataques, das assolações, das tempestades, na rocha que é Cristo, o nosso Senhor e Deus, Deus da nossa vida, Deus da igreja, Senhor da igreja. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Queria convidar a pastora Ivete e os diáconos para estar compondo esse momento aqui na distribuição dos elementos da ceia. Vamos orar pelos elementos, já que o José vai nos ajudar aqui. Convidar a Ana também para estar orando pelos elementos da ceia, diaconisa Ana, já orando pelos elementos que nós vamos distribuir. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nesse momento maravilhoso que vamos participar dessa celebração, um momento tão especial nas nossas vidas, ó Deus, um momento de alegria, de celebração, em que nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor, confirmamos o nosso compromisso
Confirmamos, ó Deus, a nossa aliança contigo, ó Deus, o senhorio de Jesus em nossas vidas, Senhor. Dizemos que Tu és nosso Deus, nosso amado, que nós somos Teus, Senhor. E que seja um momento muito especial para a Tua igreja nesse momento, Senhor. E nós consagramos a Ti agora os elementos, Senhor. O pão, o cálice, ó Deus, o suco. Ó Deus, que o Senhor consagre, ó Deus, esses elementos, ó Deus, que venha fazer bem a nós, ó Deus. Senhor, e assim que haja unidade na Tua casa nessa noite, em amor, em comunhão, e que seja assim até que Cristo volte para buscar a Sua igreja. Obrigada, e nós louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa o meu respirar, deixa o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu Pai, e esse é o meu Pai, tua vontade feita em mim. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Eu ando Espírito vivendo em mim. Esse é o meu Pai,
preciso de ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Alguém ficou sem receber um elemento da ceia? Ficou alguém? Não? Então vamos nos colocar de pé, irmãos, nesse momento. Olhando para aquele momento com os discípulos. Olhando para cá, nesse momento como o corpo de Cristo, como igreja. Jesus disse, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei isto, é o meu corpo. E assim foi feito. Nesse momento agora de você estar comendo o pão, convido você a fechar os seus olhos. E pelas superiores promessas que nesta aliança nós temos, você possa olhar para si mesmo como o corpo de Cristo, como igreja e como pessoa. O pão vai continuar sendo pão. Mas esse ato agora, esse momento, se há alguma coisa, como o corpo de Cristo, ou como pessoa, que precisa receber da parte de Deus, algo que só você sabe, faça a sua oração agora nesse momento. Receba da parte de Jesus o que esse sacrifício significa para a vida de todo ser humano. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por Ele fomos sarados. Nos trouxe vida. Nos trouxe a paz no nosso interior. Este é o pão da vida. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, pela sua vida. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, pela vida dos seus filhos, pela família. Levante o pão agora na sua frente.
E agradeça esse ato de amor revelado na cruz em Jesus, que te alcançou, que te libertou, quebrou as correntes, venceu a morte. Obrigado, Pai. Obrigado pelo pão. Se você já fez a sua oração, você pode comer do pão. Diga comigo: eu recebo nessa superior aliança a salvação, o livramento da morte, que agora em Cristo Jesus eu tenho a vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pega o seu cálice. E Jesus, naquele momento de ceia, também ele disse a seguir: tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ore agora ao Senhor, agradecendo pelo sangue de Jesus, que te cobre do alto da cabeça à planta dos seus pés, que perdoou os nossos pecados, que nos lavou das imperfeições, da impureza, da imundícia, do lamaçal, da tristeza, da angústia, da vida sem sentido. E agora, pelo sangue, temos a nova vida em Cristo, como corpo, com toda a autoridade e poder dada por Ele, autorizada pelo Pai, e tudo que pedirmos, seremos ouvidos, seremos atendidos pelo sangue de Jesus. Estamos entrando diante do trono da graça, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Oh, como nação, como pai, como filho, como esposo, como servos, como aliançados nas superiores promessas, recebemos através do sangue de Jesus a renovação do nosso coração, o lavar e o purificar no nosso interior, o libertar das coisas velhas que ficarão no passado, e agora com um novo sangue, a nova aliança, viveremos nas coisas novas, presentes e futuras. Assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Agradeça agora de uma forma pessoal, por aquilo que o sangue de Jesus te livrou. Não há ervas amargas, mas lembre do tempo passado. E agora a ação que o sangue trouxe no tempo presente para a sua vida. Coisas novas, libertação, salvação, cura, perdão de pecados. Se você já fez a sua oração, escolha um irmão agora que você queira abençoar a vida dele.
e diga para Ele que o efeito desta nova aliança se cumpra todos os dias da sua vida. O efeito dessa nova aliança se cumpra todos os dias na sua vida. Esta é a primeira ceia do ano de 2015. Faça um propósito pessoal de você não perder uma ceia nesse ano de 2015. Estamos embaixo de uma palavra: e porei a minha aliança entre mim e ti. A palavra de Deus está entre eu e você, entre eu e Ele, entre você e Ele. E ela é fiel, e ela se cumpre. Agora, se você se comprometer hoje com a igreja, consigo mesmo, você vai ter que se esforçar para cumprir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos agradecer. Obrigado mais uma vez pela firme aliança eterna que em Cristo Jesus nós viveremos. Nós vivemos e nós sentiremos que todas as superiores promessas através do sangue de Jesus possamos vivê-las ativamente neste ano de 2015. Eu, minha casa, e em tudo que estivermos trabalhando ou fazendo, esteja com a nova aliança em Cristo. Assim nós te agradecemos pelo sangue do teu Filho derramado, que nos alcançou, que nos lavou, nos purificou e nos libertou, e nos trouxe a paz e a alegria no nosso interior. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Agradeça a Deus. Louve ao Senhor, porque depois dessa ceia, eles saíram para o Monte das Bem-aventuranças, ou melhor, o Monte das Oliveiras, e ali continuaram a viverem como um corpo, num novo pacto, numa nova aliança em Cristo. Assim nós hoje sairemos daqui aliançados com Deus nesse ano de 2015. Por isso, alegre o teu coração, porque está firmado na palavra de Deus todas as coisas a respeito de todos os dias desse ano de 2015. Todos os momentos, Deus estará presente na sua e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Diga para o teu irmão: aleluia, até que Cristo volte. Glória a Deus, Maranata, vem Jesus, e vamos cantar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Deus é aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Querido e amados, você que está aqui entre nós esta noite, que ouviu essa mensagem, que visualizou um ato de sacrifício por um homem que te amou antes de você conhecê-lo, que o coração dele parou para que o seu continuasse a bater. A esse chamado Jesus o Cristo, Filho de Deus, que quer ser aceito por todos os homens, e eu faço essa pergunta a você, que está aqui essa noite, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Deus da sua vida, que quer levantar a sua mão agora e dizer para si mesmo: eu aceito Jesus esta noite como o único Senhor e Deus da minha vida. Há alguém aqui entre nós? Somente esse ato de levantar as mãos, faça no seu lugar. Se você assim quiser aceitar a esse Jesus, que nós temos superiores promessas, ricas promessas para viver, um Deus fiel e verdadeiro. Não há. Se houver e você não fez isso antes de hoje mesmo, de você fechar os seus olhos no travesseiro, você possa fazer isso diante dele, que vai estar lá contigo, porque ele é fiel, justo e verdadeiro, e a sua palavra não acaba. Quem está enfermo, quem está doente, que quer oração pela sua vida, porque hoje há um mover aqui para a oração de cura sobre a sua vida. Amém? Levante as suas mãos aí em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Ore agora para que o mover da cura pelo Espírito Santo possa agir agora, não somente aqui sobre a vida desses cristãos, mas sobre eles que estão representando alguém, possa visitá-los com a unção para a cura, para levantar o enfermo, para restaurar o enfermo, para trazer vida e saúde para um novo propósito, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, toda doença, todo espírito na alma também que traz doença na alma, em nome de Jesus, traz agora a alegria, a cura e a alegria no Espírito Santo, para que possamos glorificar e exaltar o teu nome. Se alguém aqui está colocando a família diante do Senhor para a restauração do lar, em nome de Jesus, repreendemos agora todos os demônios, todos os espíritos contrários à família, à separação, à destruição, às brigas e confusões. Repreendemos em nome de Jesus, e que a nova aliança entre no lar de cada um que aqui está pedindo oração nesse sentido, assim também por aqueles pedidos que estão sendo consumidos pelo fogo. Chegue até o teu altar, atenda, Senhor, a cada pedido, dê a resposta aos irmãos que estão ali, colocando as suas angústias e aflições. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a santa comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Se você concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus já